Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência. E em breve, nós não vamos mais poder anunciar transmitindo pelo canal 11 da NET, não é verdade? Em breve nós só vamos ter que falar, em breve nós vamos ter que ver como é que a gente vai divulgar, né? Não é isso, Thaís? A Thaís é loira, mas é inteligente, já pescou É isso aí. O programa de hoje está apenas começando e eu quero convidar você, telespectador, a participar do nosso programa nessa sexta-feira. Nós, mais 10 dias aproximadamente, né? Mais 15 dias, nós temos a celebração da Páscoa. E além dos ovinhos de Páscoa que todo mundo... É impressionante como algumas datas religiosas se transformaram em verdadeiros templos do consumo, né? Natal, por exemplo, uma data que se transformou, né, na principal data de vendas do mercado consumidor. E a Páscoa parece que não, mas está aí na segundo ou terceiro lugar, viu, pastor? Boa tarde, obrigado pela participação. Gente, sempre um prazer estar aqui, viu, Augusto, e também falando aos seus ouvintes. Mas olha, eu creio que a Páscoa, a semelhança do Natal, o Natal, esse negócio de presente começou porque os reis magos trouxeram presentes ao menino Jesus, né? E na Páscoa aí já é outro contexto, né? Mas a Páscoa tem uma história muito boa, muito importante, muito significativa para todos os cristãos. O senhor pode começar, gostaria de aproveitar esses 15 dias, esses 14, 15 dias que faltam para a Páscoa, até para a gente poder aguçar nas pessoas o real motivo, né, dessa... Inclusive eu tenho um amigo, Antônio Carlos Domingues da Costa, que hoje mesmo ele me ligou e estava comentando um caso, me disse, olha, eu vou perdoar porque nós estamos na Quaresma. A Quaresma é um momento de perdão, é isso mesmo? Na igreja reformada ou protestante, nós não temos esse mesmo calendário litúrgico, mas a igreja católica tem esses 40 dias. Mas a Páscoa é um evento, né, um acontecimento judaico e cristão. Por quê? Tudo começou lá no Egito. Tudo começou quando os judeus foram para o Egito e cresceram muito, e aí o faraó resolveu fazê-los escravos. E aí o povo clamava a Deus, Deus mandou Moisés, o libertador, e depois daquelas pragas todas que a gente lembra, a última foi a morte dos primogênitos. Todo primogênito em toda a casa haveria de morrer, e aí Deus manda pegar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, perfeito, tirar o sangue dele e passar nos umbrais das portas. E que o anjo da morte haveria de passar naquela casa. E se ele visse ali aquele sangue, ele diria, aqui alguém já morreu, eu vou para outra casa. Então, esse sangue e esse cordeiro, simbolicamente, já representava a morte de Jesus. Os teólogos da Bíblia, os escritores da Bíblia, fazem esse link da Páscoa com a morte de Jesus. Quando João Batista encontra Jesus pela primeira vez, ele aponta para Jesus e diz aquilo que muitas vezes se recita na Igreja Católica e na nossa igreja também, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a conexão. Então, a libertação dos escravos judeus tem a ver com a libertação dos escravos do pecado no cristianismo. Esse é o link. É interessante isso, quer dizer que
na simbologia, a gente vem e acompanha, né, todas essas transcrições, e naturalmente que isso tem todo um viés não só religioso, mas de vida, né? Quer dizer, marcar aquela residência que ali o primogênito já tinha sido sacrificado. E aí com essa simbologia, isso não pode ter, eu vou falar agora como não ateu, que não sou ateu, mas como um ateu, isso não pode ter na verdade sido uma interpretação de um acontecimento real, de realmente as pessoas terem disfarçado que o primogênito já tivesse sido... Não, porque foi uma recomendação. É uma recomendação dada a Deus. Isso não pode ter acontecido efetivamente naquele momento, porque na China, por exemplo, né, até pouco tempo atrás, as famílias não podiam ter, a primeira filha não podia ser mulher, não é verdade? Não é uma coisa muito distante essa relação. Eu estou fazendo essa pergunta para você, me distanciando de qualquer aspecto religioso. Mas se você lembra a história de Moisés. Sim. Moisés, a ordem, o faraó percebeu que as crianças judaicas estavam crescendo muito. E aí ele chegou a uma conclusão, daqui a pouco... quantidade. Os israelitas serão mais do que nós. Sim. Então vai acontecer o seguinte, todo menino que nascer é jogado no rio Nilo. Os crocodilos. Isso já para diminuir... Isso. Aí a mãe de Moisés, segundo o relato bíblico, ela faz um cesto e joga... Isso é aquela história tradicional. É a história, né, da Bíblia, está na Bíblia. Que pode efetivamente ter acontecido. Pode, eu creio que aconteceu, né? No meu caso, sim, né? Então, mas e esse menino, então, é adotado pela filha de Faraó e criado no ambiente, mas ele sabe que ele é judeu. Aí até um dia que ele vê um soldado egípcio espancando um escravo judeu, e ele toma as dores e mata o soldado. E aí então ele tem que fugir, enterra na areia, mas quando ele vai dar bronca em outro grupo, ele fala, você está querendo fazer comigo o que você fez com o soldado egípcio? Aí ele percebeu, aí ele foge para o deserto de Pararã, e lá então ele tem todo um encontro com Deus, aquela coisa toda, e é outra história. Mas a princípio é essa. É de lá, depois de ele ficar quase 40 anos nesse deserto, que Deus o chama. 40 anos. Deus o chama. Aparece uma planta que queimava e não se consumia. É uma sarça, é o tipo da árvore, da planta, do arbusto. Aí o que acontece? Aconteceu que nesse período, quando ele chega para ver o que era aquilo que estava acontecendo, ele ouve uma voz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. E aí ele vem e recebe de Deus um ministério, uma missão, um projeto, e aí começa toda a saga da retirada do povo do Egito. Aí primeira praga, aí tem os gafanhotos, tem as trevas, até chegar nessa, quando a morte dos primogênitos. E aí então, para que os primogênitos israelitas não fossem mortos... Para não aumentar a população de israelitas e poder superar os egípcios, esse faraó... esse faraó mandava matar os meninos. Todos os meninos. As mulheres podiam... Mas aí, porque é a coisa até do aspecto machista, quer dizer, a mulher fica subjugada ao egípcio, né? Mas o homem não. Então ele mata a criança judaica para poder eliminar o crescimento. E é interessante que no desenrolar da história, Augusto, é interessante, porque... Esse é o ponto principal, da Páscoa. Porque aí vem Jesus, no Novo Testamento, porque quando que Jesus morre? Você lembra? Foi numa sexta-feira da Páscoa, ao mesmo tempo. A sexta-feira santa é a sexta-feira da Páscoa. Entende? Tanto é que se ele permanecesse na cruz, ele não poderia permanecer, ele teria que morrer antes. Que não poderia ficar, porque era um dia santo para o judeu. O judeu, no tempo de Jesus, sempre comemorava a Páscoa, que era a libertação do Egito. Aí vem Jesus e morre na Páscoa, entende?
e ressuscita, melhor dizendo, na Páscoa. Ele morre na sexta-feira e no domingo da ressurreição, que é a Páscoa. Que é o chamado... Agora, pastor, deixa eu fazer uma interrupção. Pois não. Nós vamos ter em breve uma estreia nacional, não, mas internacional, do filme Noé. Eu acho que foi ontem. Hein? Foi ontem? Eu acho que sim. Não foi ainda, vai ser, mas tá aí. E eu vi o trailer na internet, eu fiquei impressionado. É o chamado blockbuster, né? Um grande filme épico. Muitos anos não se produzia, com grandes atores, principais atores, e mostra aquela devoção. Nós tivemos, alguns anos atrás, o Mel Gibson fazendo o filme Paixão de Cristo, e teve muitas críticas, inclusive... Ele que dirigiu, né? Ele que dirigiu, né? Produziu e dirigiu, colocou lá, eles fizeram o filme em latim, né? Foi em aramaico. Em aramaico, né? E falavam-se latim também, os romanos... Mas ele fez questão de fazer, de produzir o filme numa língua que, não, vamos dizer, uma língua morta, né? Que as pessoas ainda não estão... O latim é uma língua acadêmica, né? Nós somos descendentes. O latim é muito próximo, naturalmente, do italiano, né? Mas o aramaico hoje já é uma língua, não vou dizer morta, porque tem muitos textos bíblicos que ainda estão em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus falava. O hebraico é a língua primeira, é a primeira língua. Se Moisés chegasse hoje, Augusto, transportado no túnel do tempo, e aterrissasse no meio de Tel Aviv, no Israel, ele conseguiria se comunicar e conversar em hebraico com as pessoas. Claro, com as devidas mudanças, de tempo, que a língua é um processo vivo, né? Ela muda, né? Mas qual é o senhor viu o trailer, qual é a expectativa, o senhor indica que assistam o filme, dá para aproveitar alguma coisa? Claro que dá. Eu não vi, na verdade não vi nem o trailer, eu vi mais uma indicação que ia acontecer, mas eu creio que nesse ponto os homens lá de Hollywood, eles são muito espertos, eles vão caminhar o mais próximo possível da narrativa bíblica, para não levantar ninguém, porque senão, hoje o mercado evangélico, o mercado cristão, é interessante. Se for uma coisa totalmente absurda, ninguém vai assistir. Mas como é um negócio assim meio misto... Eles vão caminhar na corda bamba. Ali o interesse está em outro lado, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas.
Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. E também hoje eu estive almoçando com o Nelson, com a Suzeli, no restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do Downy Santa, em frente ao Supercentro Boqueirão, restaurante Boqueirão Express Grill. E lembrar do meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre importante destacar os cursos de alta tecnologia que o Incatep oferece na área de qualificação, com os simuladores que o João traz da Índia, da China, de Valência, da Espanha. São intercâmbios, é um intercâmbio com as principais universidades, as principais empresas que desenvolvem softwares. Isso é um software de alta resolução, onde retrata exatamente o que acontece na cabine de um equipamento de operação no porto, né? Nós estamos vendo aí vários equipamentos e você pode se qualificar. Por isso eu recomendo, lembrando que os cursos do Incatep são reconhecidos pela Marinha do Brasil. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E falar do Maison Vanucci, na Ponta da Praia, na Avenida dos Bancários, sempre com diversas decorações exclusivas, além de todo o atendimento que a dona Cleide, a Clélia oferecem. Agora, mais ativamente, a Fernanda Vanucci, recebendo você e preparando para casamentos, bodas, enfim. Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42, o telefone é o 3227-6570. Pastor, eu confundi muito o senhor nessa história? Não, confundiu nada. Em que momento, a Páscoa hoje, as pessoas esqueceram, né? O que mais se lembra é da troca de ovos de Páscoa. Simplesmente sepultaram qualquer outro tipo de lembrança. Ou estou enganado? Exatamente. Ela perdeu um pouquinho de sentido. Até o significado do ovo. Qual o significado do ovo? Se você for levar várias, a sério... Eu já ouvi várias histórias, né? de decoração, disso, daquilo. De renascimento. Eu já ouvi mas também. Mas não tem, né? É uma maneira de tentar explicar, mas eu não vejo nenhuma... Eu estou olhando pelo meu ponto de vista, lógico, naturalmente. Não tem base bíblica, não tem relação com a Bíblia, né? A palavra Páscoa é uma palavra que tem origem hebraica. É Pessar, que é passar por cima. É aquela ideia do anjo vir sobre a casa e passar, porque ele viu ali, nos umbrais, o sangue do cordeiro, e depois eles comeram aquele cordeiro, comeram aquele cordeiro e ervas amargas, com o lombo cingido. Isso eles estavam arrumados para sair, nem sentavam. Comeram depressa, comeram tudo, era a orientação. Tinham que comer para sair. Impressionante, todos os detalhes. Você sabe que a história bíblica, se a gente parar para pensar, a gente pensa que é um negócio meio grosseiro, mas os detalhes dos acontecimentos são extraordinários. Se você for olhar a questão agora, depois o povo foi para o deserto, ficou lá 40 anos, né, vagueando no deserto para chegar a Canaã. Mas a previsão, a lei cerimonial que Deus havia dado, sobre questões do que comer, como comer, até as questões da higiene pessoal, tudo, até a altura do buraco que eles tinham que fazer, em que local. Né? Então é uma provisão divina para a saúde. Né? Hoje os médicos falam com toda clareza como o índice de câncer uterino em judias é muito baixo. Por quê? Uma das razões é por causa da circuncisão, que para nós é aquela operação da fimose,
que dá ao homem condição de uma higiene melhor e tal. E as mulheres, então, judias, ela tem um baixo índice. Isso conversando com alguns médicos. Em razão da contaminação. Você imagine aquele povo comendo carne de porco num deserto. Você imagina uma coisa dessa? Então não podia comer carne de porco. Não podia comer outros tipos de animais que eram considerados impuros. Então, em todo esse preparativo de Deus... Tem uma base científica. Uma base científica e um cuidado com o ser humano. É muito bonito. Eu não imagino essa complexidade, né? O entendimento dessa complexidade se não for pelo estudo, né? É verdade. Olha, você imagina, um cara tinha uma lepra. O leproso era afastado do arraial. E se Deus o curasse lá e tal, ele mesmo assim, ele tinha que ficar um tempo em purificação. Naquele tempo, vamos lembrar, eles não sabiam que era uma bactéria, um vírus ou um micróbio que dava isso. Mas a orientação de Deus é o quê? Fica lá, fica separado, fica numa quarentena. Então, esses detalhes são impressionantes. Isso para um livro que foi escrito aí há 2000 anos atrás, né? E por aí vai. Tem informação, né? Pois é. E a gente acha que sabe tudo. Pois é, nos dias de hoje, não é verdade? É verdade. E 2000 anos depois a gente acha que sabe tudo, né? Já sabe tudo, mas não sabemos nada. A gente tem que dar boa Páscoa também? Olha, o que na minha comunidade... Qual é a simbologia da sua comunidade? A Igreja Presbiteriana é uma igreja histórica, né? Então, o que nós fazemos mais, na sexta-feira, inclusive eu quero convidar os seus telespectadores, nós vamos ter, início às 9 horas, um culto, Augusto, que é um culto das 7 palavras da cruz. Quando Jesus estava grudado na cruz, pregado por mim e por você, ele falou 7 frases. E nós vamos ter 7 pastores, cada um comentando 10 minutos a respeito de cada frase, intermediado por um canto coral, com música e tal. Então, é interessante a gente lembrar de quando em quando o que Jesus disse na cruz. Até a última frase, está consumado, tetelestai, em grego. Mas ele disse, está consumado, e era uma frase que um devedor pagava para o outro uma dívida, e o cara falava tetelestai, em grego. Então, é muito bonito, são 7 palavras, acho que vale a pena. Muito bom. Quero convidar você. No sábado? Na sexta santa. É dia 21, não é isso? Sexta é 18. 18, perdão. 18. Dia 18, sexta-feira, 18 a partir das 9 da manhã. 9 da manhã. E a ressurreição, você vê, isso é coisa só de presbiteriano. Um domingo, o culto começa às 6 da manhã. O cara tem que pensar bem se vai levantar às 6 horas da manhã. Tem que refletir. Por quê? É emblemático para nós. Nós como eles foram no primeiro dia da semana ao sepulcro, e no amanhecer do dia, quando Jesus falou com Maria, falou com todos lá e tal, e com as mulheres que foram lá no sepulcro, então nós, emblematicamente, excepcionalmente, uma vez por ano, nós iniciamos o culto 6 horas. Então, o dia está escuro e conforme a gente vai cantando, o dia vai clareando, é uma coisa assim muito bonita. Pastor, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal hoje. Muito obrigado. Não é um tema que nos faz sempre refletir. Eu estou indo para o encerramento do programa e hoje uma data triste, né? Eu quero deixar aqui a minha mensagem, não só minha, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, uma mensagem de afago, uma mensagem de carinho, né? A família do meu tio, Alfredo Capô de Casa, que faleceu hoje e que nos deixa todos entristecidos, né? Mas num momento de reflexão, né? A gente, puxa vida, o Alfredo é uma pessoa sempre ativa, trabalhando e corria para cá e para lá, né? E fica aqui o nosso abraço de toda a família Capô de Casa, ao Alfredo Capô de Casa, e que nós vamos sempre estar com ele em pensamento. E também deixar aqui um abraço ao meu pai, o seu Domênico, que está lá se restabelecendo dessa notícia, né? Que, sem dúvida nenhuma, deixa qualquer um pouco mais tristonho, né? Para não dizer bastante, mas que com certeza, com muita oração, com muito pedido de iluminar
esse momento aí do Alfredo, que a gente possa superar esta notícia tão triste. Muito obrigado a você, telespectador. Nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.